O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente apaixonado pelo agro, aqui a gente fala de mercado, inovação, tecnologia, formação profissional e, é claro, sobre as oportunidades que vão surgindo por aí. A cada episódio, vamos trazer conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Teremos episódios com representantes de empresas parceiras e também com professores, especialistas e egressos que têm muito a compartilhar sobre suas trajetórias. No episódio de hoje, nós vamos acompanhar a trajetória de um egresso do curso de Medicina Veterinária da Unifeob. Ele que fez da ortopedia a sua jornada. Entre consultas, cirurgias e muitos quilômetros rodados, ele atuou como médico veterinário volante, levando conhecimento e cuidado a diversas clínicas da região e também ao nosso centro veterinário. Bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco, o espaço onde a gente compartilha histórias que inspiram, conectam e transformam. Eu sou a Kika Figueiredo, pró-reitora de negócios da Unifeob e host do Agro em Foco. E tenho o prazer e a alegria de receber hoje ele, que é um profissional ímpar no mercado, que saiu dos corredores da Unifeob, é um grande cirurgião na área de ortopedia e que tem uma trajetória brilhante desde a graduação. O nosso convidado é o Rafael Caran. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Kika. É um prazer estar aqui. Costumo dizer que a Unifeob ela não convida, ela convoca. Então, e é sempre um prazer enorme fazer parte de qualquer coisa ligada aí à Unifeob, que foi minha casa por muitos anos e voltou a ser recentemente comigo operando no hospital veterinário. Com certeza, Rafa, para a gente é um prazer, viu, receber você aqui. Hoje é um dos nomes mais falados nos corredores do centro veterinário. O time fala com muito carinho de você e se orgulha muito da sua competência. Parabéns aí pela sua trajetória e pela sua jornada. Ô, Rafa, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você voltasse um pouquinho na sua história e contasse para a gente o porquê da escolha da medicina veterinária. É uma pergunta interessante. Na verdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida quando eu estava no ensino médio. É uma responsabilidade você entender, né? Pensar o que eu vou fazer para o resto da vida. Eu lembro que, na época, eu tinha prestado todos os vestibulares para publicidade e propaganda. Nada a ver, né? E aí, a gente tinha uma cachorra em casa e ela ficou doente. E como eu estava no cursinho, eu levava ela até o médico veterinário para ela fazer um tratamento. Ela estava com câncer de mama na época. E aí eu fui acompanhando ele trabalhar e criei uma grande admiração por ele. Ele era um dos veterinários, ele é o mais antigo da minha cidade, hoje já aposentou. E eu lembro que eu fui acompanhando ele e eu falei, nossa, que legal, o senhor é médico de cachorro, né? E aí ele foi me contando mais sobre a profissão. Eu sempre achei ele um cara muito inteligente, muito educado, um perfil, se portava como um profissional interessante. E aí eu resolvi investigar mais sobre essa profissão e estou nela até hoje. Muito bacana. Ô, Rafa, e eu bem me lembro que durante a graduação você foi um estudante bastante dedicado à pesquisa, né? Você foi monitor, salvo engano, de anatomia. Isso. Né? E, de repente, a gente se encontra agora e você está no segmento da ortopedia, né? Como foi esse ingresso para a ortopedia? Era algo que você queria desde lá de trás ou não? Durante a graduação, eu ficava bastante no laboratório de anatomia. A professora Celina me deu muita oportunidade na minha vida. Foi uma mãe para mim, dentro da medicina veterinária. E eu acho que dentro do laboratório de anatomia, naturalmente, eu fui me desenvolvendo mais para cirurgia. Porque eu estava mais em contato com cadáver, dissecação, a gente ajudava a preparar muita peça. E aí, junto com a professora Celina, ela foi mostrando esse mundo da pesquisa. Eu tinha muita vontade de ser docente, então eu não sabia, durante meu primeiro e segundo ano, eu não sabia que área eu queria seguir da medicina veterinária, mas eu sabia que eu queria ser docente. Queria dar aula em alguma faculdade, era o que eu queria, assim. E aí ela falou, olha, então a ideia é você ir entrar no mundo da pesquisa, né, para aí pensar em uma vaga no mestrado, no programa de residência, alguma coisa assim. E aí eu segui esses passos que ela foi me orientando. Então, fui aluno de iniciação científica, da FAPESP, fui monitor de anatomia, fui do grupo de estudos também do GEPA, a gente fundou, eu com uma galerinha, a gente acabou fundando o GEPA. E foi mais ou menos isso durante a graduação. Então, teve uma trajetória acadêmica aí bem diversificada e que colaborou para você chegar na ortopedia, né? Sim. E, Rafa, bom, nesse contexto, você já trouxe um pouquinho da sua trajetória dentro da Unifeob, né? De uma forma em que
a Unifiob contribuiu para a sua formação técnica, efetivamente, né? Então, você teve uma trajetória de monitoria, de IC, enfim, uma professora que é da área da pesquisa, a Celina, que foi norteando esse caminho. Mas você consegue identificar que a Unifiob contribuiu também para o seu desenvolvimento pessoal? Sim. Eu não sei se você vai lembrar, mas durante a graduação ganhei uma bolsa da Unifiob para ir para Moçambique. Sim, eu lembro. Nós estávamos com uma parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, e eu lembro que o professor Atanásio, que na época fazia doutorado na USP, e ele falou, olha, abriram 2 vagas para um estágio durante as AJUS, que se chama Atividades de Julho, de Moçambique, da universidade, a única faculdade de medicina veterinária de lá. E foi eu e a Jéssica, e eu lembro que a Unifiob, junto com isso, contribuiu com uma bolsa também para que a gente pudesse estar lá representando a Unifiob. Tudo que eu quis fazer dentro da medicina veterinária, a Unifiob me proporcionou, né? Eu sei que o aluno diz muito, né? Mas a faculdade, ela precisa ter a base, ela precisa ter se eu quiser construir um teto sólido, eu preciso de bons pilares. Então, a Unifiob me proporcionou esses pilares. Eu falo bem dela sempre onde eu estou por conta disso, né? Então, eu queria grupo de estudos. Não, vamos abrir, né? Não tem, a gente vai te dar os caminhos para abrir. Quer ficar fora de horário, né? Você quer ir no laboratório de anatomia? A gente tem um baita laboratório de anatomia. Você sabe que o da Unifiob é exemplar. Então, tudo isso proporcionou fez com que eu conseguisse ter mais conhecimento e me desenvolver em outras áreas. Muito bom, Rafa. Eu trago, né, essa questão da gente falar um pouquinho desse contexto, porque o propósito, né, do nosso podcast é, obviamente, a gente levar conteúdo para os nossos estudantes, mas também, de repente, chegar para pessoas que ainda não chegaram na graduação e que estão com dúvidas sobre ou não, e até no poder decisório, de querer ou não a Unifiob, né? Então, as histórias, né, que a gente vem trazendo aqui, eu acho que elas contribuem muito com relação a isso, né? Aí, Rafa, partindo agora mais para o contexto, né, da especialização da sua carreira de volante, né? Hoje a gente conversou também com a Ju Bonfante aqui, né, que a Ju também tem uma carreira na anestésio, também é volante, hoje mais dentro de São João, mas é muito comum a gente falar sobre o volante hoje na medicina veterinária, né? E às vezes esse conceito ele não é tão claro para as pessoas, né? Então, para quem não conhece, né, essa prática, o que significa ser um ortopedista volante, né? Onde é que o Rafael trabalha efetivamente? Esse nome volante, pelo que eu dei uma pesquisada uma época, a gente roubou um pouquinho ele da Odonto. A Odonto tem muito disso, profissional volante. Então, o que é basicamente? É um profissional que tem uma especialidade, ele é bom em alguma área específica da medicina veterinária e ele presta serviços principalmente para donos de clínica. Então, é isso que eu faço. Eu presto serviço para quem tem clínica. Então, se a clínica tem algum problema relacionado à ortopedia, cirurgia de tecidos moles de alta complexidade ou neurologia, ela entra em contato comigo e eu vou até a clínica e eu presto o meu serviço. Então, isso é ser volante. Na minha época, quando eu entrei no mercado, quase não se falava do volante. Na minha região, a gente tinha um ortopedista e olhe lá, né, que não estava sempre disponível. Assim como outras profissões também. Então, eu acho que foi, com o passar dos anos, isso foi aumentando o número de profissionais por conta da demanda, né? O clínico geral hoje ele já não consegue saber tudo mais, não tem como. Evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, né, dentro da veterinária. Então, a especialidade, ela ajudou a surgir essa demanda do volante, né? Exato. Muito bom, Rafa. E aí, entendendo que você, né, vai até as clínicas, você atua num raio aí de alguns bons quilômetros, como é que é esse dia a dia, né? Como é que você estabelece a sua rotina com as clínicas, né? E nesse formato de estabelecer a rotina com as clínicas, como é que funciona essa logística do todo, né? Você hoje tem uma empresa e atua com mais 2 veterinárias. Como é que é organizar tudo isso, né? Hoje eu não consigo fazer nada sozinho, não tem como, né? Então, hoje, apesar de ter o meu nome, mas nós somos uma equipe, é uma equipe que presta serviço especializado de volante em cirurgia veterinária. E assim, normalmente as meninas, antes de dormir, olham a agenda para saber o que elas vão fazer no dia seguinte. Então, normalmente eu passo as noites organizando uma agenda delas no outro dia, e aí elas têm um trajeto, e eu também tenho um trajeto a ser seguido no dia seguinte. Então, normalmente a gente tenta otimizar por conta da geografia. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso foi o motivo de eu abrir essa empresa. Então, eu percebi que eu não conseguia prestar serviço para todo mundo mais. Eu estava perdendo o serviço. Costumo dizer assim para as meninas, quando a gente perde serviço, eu não sei como os outros trabalham, mas eu sei que nós trabalhamos muito bem. Então, quando a gente não consegue oferecer uma cirurgia para um animal, a gente não tem data disponível, eu não sei se esse animal recebeu um serviço adequado.
se fosse com a gente, dentro da nossa empresa, ele receberia. Então, isso chateia um pouco, né? E esse foi o motivo da gente estar aumentando cada vez mais a equipe. E aí, a gente tenta se dividir um pouquinho. Eu fico mais com as ortopedias, a Marcela, que também é fruto da casa, fez residência na Unifob também. Ela tá mais com a parte de tecidos moles de alta complexidade. E a Bárbara normalmente fica com ortopedia, mas com um foco maior em neurologia, neuroclínica e neurocirúrgica. Nesse desafio da logística, né? Eu também trabalhei, assim como vocês, viajando bastante na época. E a gente sabe que essa logística de organizar as agendas e sair, ela é complexa, né? Tem algum caso inusitado que você consegue trazer para a gente? Uma curiosidade? Sair, esqueci tal material e não consegui operar, enfim. Já aconteceu, assim. Até a gente conseguir padronizar todos os materiais, os instrumentais para cada tipo de cirurgia, né? Isso é um desafio logístico, é um desafio de organização e um desafio financeiro. Então, hoje a gente já se organizou muito bem em relação a isso, então a gente tem tudo em duplicidade, né? Então, a gente não sai com uma serra, a gente tem que ter 2 serras no carro, né? Então, todas as meninas têm uma mala reserva com instrumentais que usam no dia a dia que não são para serem usados. Eles são em último caso. Né? Para ficar dentro do carro. Para ficar dentro do carro. É para usar em uma emergência, se esqueceu alguma coisa. E teve um caso engraçado. Esse caso, inclusive, a Bárbara estava comigo. A gente saiu de Rio Claro, foi até Pirassununga, dá mais ou menos 1 hora de deslocamento. A gente chegou para fazer uma TPLO. Cadê a mala de TPLO? Então, não tínhamos levado. Chegamos lá, pedi desculpa para o anestesista, para o cirurgião. O anestesista, não, só tenho essa agora de manhã. Voltei para Rio Claro mais 1 hora, peguei a mala, voltei mais 1 hora para Pirassununga e depois voltei para Rio Claro de novo. Então, perdi aí 2 horas de vida por conta disso. Na rotina do volante, essa questão do planejamento, ela é essencial, né? Essencial. Então, é bacana, né, a gente falar um pouquinho disso, porque às vezes quem está ainda do lado de cada graduação não sabe como é que é essa rotina, né? E às vezes a pessoa vai até fazer estágio, né? Almeja um estágio, por exemplo, eu quero fazer um estágio com o Rafael Caran. É como a rotina do Rafael Caran, né? Existe uma rotina pesada por trás, que é você conseguir planejar agenda, equipamento, material, até você chegar lá no paciente, né? Não é só simplesmente chegar para operar, vai estar tudo montado, né? Exato. Diferente da rotina de quem está numa clínica full time ali, com tudo na mão, né? Então, é um trabalho a mais que acaba que o volante ele tem sobre isso, né? Rafa, e olhando um pouquinho a questão de construção de imagem profissional, né? Quando a gente fala de um veterinário volante, a gente sabe que a confiança ela passa a ser fundamental, porque você não é o profissional que está direto dentro da clínica, não é você que está em contato constante com aquele tutor, você chega para fazer a cirurgia, né? Então, quem te leva o paciente é o dono da clínica, é o clínico geral, né? Como é que você construiu a sua imagem profissional, né? O Rafael sempre foi uma pessoa super apresentável, sempre falou super bem, fala muito bem, tem uma oratória fantástica, sempre teve. Mas como é que o Rafa construiu tudo isso para poder cativar esses clientes que não são só os tutores, mas que também são os donos das clínicas? A gente não tem contato com o cliente pré-cirurgia, né? Então, é difícil ele entender valor no serviço que ele está pagando. Normalmente, as ortopedias e neurocirurgias, elas são mais caras, por alguns motivos, né? Primeiro, então é uma mão de obra especializada. Não consigo, em 2 anos, falar, vou começar a fazer ortopedia. Isso tem um trajeto a ser seguido. Segundo, os implantes estão cada vez mais caros, né? Então, houve um boom de implantes, de preço de implantes, materiais cirúrgicos descartáveis durante a pandemia e nem todos voltaram ao valor que eram sempre. Então, isso é um valor que a gente tem que repassar. Então, fica caro na ponta final. Né? O clínico tem os seus custos e tudo mais. Então, como o tutor entender que ele tá gastando mais do que ele é acostumado a gastar, mas que ele vai ter um serviço de excelência? São 2 formas. A primeira nós temos que mostrar isso para o veterinário, para ele vender essa imagem. E isso é uma coisa que demorou para a gente entender, porque os nossos olhos são os olhos do médico veterinário. Então, ele precisa realmente entender a filosofia da nossa empresa, como a gente trabalha, para passar essa visão para o tutor, para convencer ele que a cirurgia é necessária. Visto que a gente quase não faz muita consulta ortopédica, né? O diagnóstico já é fechado e a gente chega só para a cirurgia. E o segundo ponto é algumas ferramentas que a gente ataca não tão bem, poderíamos atacar melhor, que são as redes sociais. Então, hoje a gente tem um site que mostra mais sobre a empresa, quem nós somos, o que a gente faz, as cirurgias que a gente faz. A gente tem um Instagram que a gente mostra resultados, né? A gente tenta voltar mais o Instagram para a captação de novos clientes. Então, o objetivo nosso no Instagram acaba sendo que os médicos veterinários enxerguem o nosso trabalho e que a gente e ele pensar, poxa,
essa empresa resolve a minha dor, que é a ausência de um profissional qualificado nesse segmento específico. Então, a gente usa dessa forma, né? Para tentar trazer mais essa valorização aí da nossa profissão. Da imagem, E, obviamente, um dos pontos, olhando todo esse contexto que você traz aí, que gera credibilidade e mantém, né, vocês muito ativos no mercado, é a questão da ética dos resultados, né? Então, acho que vale a gente ressaltar aqui, né, que nesse sentido, a gente consegue voltar para aquela clínica e operar um outro animal com base no resultado daquele que eu operei hoje, né? Então, as pessoas estão de olho muito no resultado daquilo que vocês oferecem, né? E da forma como vocês conduzem isso eticamente, né? Você acha que, da forma como vocês vêm se relacionando com as equipes, né, de tutores e de médicos veterinários, isso torna-se um diferencial para vocês? Torna um diferencial, O que a gente conversa sempre na empresa a gente não faz cirurgia, nós resolvemos uma dor. Qual é a dor desse clínico? A dor desse médico veterinário, dono da clínica, eu tenho um paciente, ele precisa de um serviço especializado e eu não ofereço, eu preciso de alguém que ofereça. Mas não alguém que ofereça e vai embora, alguém que me dá um respaldo do que eu tenho que fazer no pós. Alguém que me dá um respaldo do que eu tenho que explicar para o tutor em relação à cirurgia, né? Quais são os cuidados. Então, a gente entendeu isso, né, com o passar do tempo, que a gente não estava só vendendo cirurgia. Na verdade, a gente vende um serviço e para curar uma dor específica. E junto com isso, tentando todo mundo falar a mesma língua. Então, normalmente, isso lógico que podem acontecer algumas divergências, mas normalmente, se um tutor passa em consulta comigo, ou passa com a Bárbara, ou com a Marcela, nós falamos a mesma língua. E não é protocolado os nossos tratamentos. Mas a gente entende, baseado em evidência, o que dá certo e o que não dá. Então, a gente tem, por exemplo, uma das formas da gente implementar essa cultura nós temos o nosso Journal Club. Então, uma vez por semana, a gente se reúne, presencial ou online, e a gente discute um artigo relevante dentro da área da cirurgia, nós três. Então, por exemplo, um protocolo específico para o tratamento da displasia coxofemoral. O que tem de novo? O que a gente não sabe e estão falando por aí? Então, a gente senta, se reúne e entende, olha, isso deve ser oferecido nesses casos. E aí a gente consegue direcionar mais. Então, todo mundo fala a mesma língua. E o tutor, às vezes, passa em consulta comigo, em um possível retorno, por exemplo, com a Bárbara, e depois, no outro dia, ele vem a Marcela, mas todos vão falar a mesma língua. Tá, e nesse contexto de vocês... de repente, o Rafa operou hoje, mas o retorno é daqui uma semana com a Marcela, né? Vocês têm colhido bons frutos com relação a isso? Porque a gente observa muito no centro veterinário, né? Até estava falando numa outra gravação sobre isso. Às vezes, o tutor ele cria o vínculo com a imagem daquele profissional, né? Vocês têm sentido que isso está dando certo ou tem aí uma lacuna também? Agora sim. Agora melhorou um pouco as coisas. Por quê? Agora nós nos vestimos com a mesma roupa. Nós temos a mesma foto no perfil do Instagram, do WhatsApp. Né? Então, quando o tutor fala comigo, ele vê uma foto. Quando ele fala com a Marcela ou com a Bárbara, ele vai ver a mesma foto, só muda o rosto da pessoa. Então, a gente padronizou algumas coisas. Foi algumas técnicas que a gente achou aí ao decorrer do caminho para ele entender que ele está falando com um serviço especializado. E eu mostro para o tutor, olha, eu não vou conseguir te responder no WhatsApp, mas fica tranquilo. Porque se eu não responder, então a Bárbara ou a Marcela vai te responder. E elas vão falar a mesma coisa que eu vou falar. Então, a gente consegue ganhar um pouco mais de confiança. Mas ainda tem barreiras. Existem tutores que eles falam, não quero saber. Eu quero passar com você para sempre. Quero passar com a doutora Bárbara, a Marcela para sempre. Então, a gente acaba passando por isso. E nessa rotina de vocês de cirurgião, para quem está nos ouvindo, né, poder entender, obviamente que para cada caso específico é um caso, mas normalmente vocês fazem uma cirurgia hoje e o retorno ele é pré-determinado logo após o final dessa cirurgia. A gente trabalha da seguinte forma. Mais ou menos a nossa estatística, uns 80% dos casos nós não damos retornos. Tá? Então, a gente não dá retorno presencial para o tutor. Mas aí o clínico faz o retorno. O clínico faz o retorno. Então, a gente orienta ele sobre como devem ser os próximos passos. E a gente fica em contato com esse tutor via WhatsApp. Então, por exemplo, a gente explica para ele, olha, você não tem um retorno presencial comigo. Existem casos que necessita do retorno. Aí já está marcado, ele já sai marcado esse retorno, tá? Existem alguns hospitais e escolas que a gente opera que nós estamos em dias fixos da semana. Então, esses a gente consegue fazer um trabalho legal de dar um retorno e tudo mais.
E aí a gente explica para ele, olha, você não tem um retorno presencial com a gente. A retirada de pontos é com o clínico geral em 15 dias. Mas nesse intervalo de tempo, aí a gente entrega uma tabelinha para ele, onde ele, a cada 5 dias ele tem que nos manter informado de como está a evolução do paciente. Com vídeos, um áudio explicando o que ele tem visto, avaliação do raio-x pós-cirúrgico, a gente faz todo um acompanhamento. Alguns casos são necessários. Aí a gente marca um retorno quando a gente está na região, né, otimiza essa geografia, que é por isso que às vezes nem sempre é com o cirurgião, às vezes é com a Bárbara ou com a Marcela, se operou comigo. E aí a gente marca para ter esse retorno presencial, caso necessário. E 20% dos casos, mais ou menos, a gente dá retorno, porque são em lugares específicos que nós estamos em dia fixos toda semana. Tá sempre lá. Ô, Rafa, aproveitando esse contexto, até tá fora completamente do nosso script aqui, mas entendendo essa rotina de vocês, o que você me fala da telemedicina? Você acha que seria um suporte de apoio interessante para a rotina do volante? A gente, um tempo, entrou nessa discussão lá, porque nós tivemos um caso de uma brasileira que mora no Canadá e ela já estava com todos os exames, mas ela falou assim, olha, eu não tenho confiança em quem eu estou passando aqui e eu gostaria de passar com um brasileiro, quero um brasileiro. E aí foi a primeira vez que a gente pensou nessa possibilidade. Então, era uma tutora que ela tinha todos os exames, teoricamente o diagnóstico fechado, e ela estava em dúvida se operava ou não com um profissional de lá. E aí a gente fez a primeira vez, dentro da história nossa ali da empresa, foi a primeira vez que a gente fez essa telemedicina. A partir daí, surgiu uma ideia da gente poder ou não fazer essa telemedicina. Então, para os casos de neurologia, está descartado, porque o exame semiológico da neurologia pode causar divergência de profissional para profissional, então tem que passar com a gente, não tem jeito, é inegociável. Mas a gente faz uma consultoria em alguns casos de ortopedia, quando já está fechado o diagnóstico. Então, já tem todos os exames, ou já tem a tomografia, a ressonância, se for algum caso específico de neurocirurgia. E aí a gente faz uma orientação para operar com um veterinário ou não. A gente tenta fazer um link. Tá. Bom, só para deixar claro para quem está nos ouvindo aqui e assistindo, né, a telemedicina, ela é uma realidade, né, na medicina humana. Na medicina veterinária, ela está começando, existe uma resolução do conselho para isso. Obviamente que para ser implantado, né, e a gente poder atuar enquanto médico veterinário dentro da telemedicina, existem também alguns pré-requisitos, né, inclusive de prontuário, sistemas e tudo mais. Então, assim, trouxe o tema para cá. É um tema que gera bastante ainda polêmica sobre, mas é o que o Rafa colocou, né? É uma maneira de auxiliar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? E não negar, né, a ajuda para quem efetivamente precisa ou está passando por alguma dificuldade com determinados casos, né? Mas não se aplica a tudo. Então, só deixar aqui como ponto de atenção. Na neuro, por exemplo, a gente não consegue, como, né? Infelizmente. Ô, Rafa, e, bom, hoje você está aí com uma empresa, você lidera essa empresa, né? Uma construção que partiu de você, né? E nesse contexto de estar com a empresa, de já ter um time, né? Você está rodando com um time, como que ficou essa questão de balancear toda a parte técnica com a gestão? Você partiu para algum curso de gestão específico também na medicina veterinária? A gente sabe que tem vários. Ou não? Aqui que eu estou indo na raça ainda, estou buscando no dia a dia. Eu acho que a pior parte foi essa, assim. A gente estava conversando agora mais cedo. Nossa, foi muito difícil para mim. É muito difícil. Eu não tenho habilidade com isso. Já tentei de várias formas, no caderninho, na planilha. Tentei de várias formas, assim. Quando começa a aumentar muito a demanda da parte técnica, a gente não consegue o tempo para se dedicar a essa parte de gestão. Falha-se muito em relação a isso. Por muito tempo, falhou uma parte que eu considero fundamental, que é a implementação da cultura dentro da empresa. A gente tem uma cultura. Isso é claro. Se você conversar com a Marcela aqui, com a Bárbara, você vai ver que nós falamos a mesma língua. E isso foi eu deixei de lado há muito tempo, né? E de um tempo para cá eu falei, não tem como. Senão eu nunca vou me aposentar, senão eu sempre vou trabalhar hoje para amanhã. E eu não sabia, não tinha valores para passar. E aí contei com a ajuda das meninas pra gente fazer alguns levantamentos e entender estatísticas. Quantas cirurgias a gente faz por dia? Qual que é a nossa média por mês? Será que agosto de agora tá igual a agosto do ano passado? Então a gente começou a pegar tudo retroativo na agenda nos últimos 2 anos e hoje a gente tem todos os números muito bem claros. A parte financeira ainda eu tô terminando de colocar alguns pontinhos. Muitas vezes o pessoal junta com o profissional, né? E isso aí acaba causando uma bagunça. Mas esse é um detalhe também que eu acho que vale a gente apontar aqui, né? Porque a gente sabe que para nós, veterinário, né, fazer esse link, né, e essa ponte da gestão com a parte técnica realmente não é fácil e a gente às vezes se perde porque a demanda da parte técnica ela é muito grande, né?
E a nossa área, ela até alguns anos atrás, ela inclusive olhava isso muito pouco, né? E hoje a gente está vendo que cada vez mais a gente tem que se profissionalizar com relação a essas questões da gestão, se a gente quiser alavancar e escalar enquanto empresa, enquanto negócio, né? Porque, obviamente, olhando visão de futuro para você, Rafael, né? Daqui a pouco você é o cara que está comandando tudo ali e, de repente, não está colocando a mão na massa todo dia mais, né? Pode e aí, ser. querendo ou não, você vai ter que se deslocar um pouquinho mais para o ambiente da gestão, né? Liderar o seu time, né? Com a sua cultura, com os seus valores, para que todos levem aquilo que você, né, quer entregar, mas, efetivamente, nem sempre você vai estar mais tão na linha de frente, né? Então, isso é uma coisa bacana também, porque é a construção de um futuro pensando aí em aposentadoria, em legado, enfim. A gente não dá valor muito quando é jovem, porque tem muita energia. Muito gás para gastar. Muito gás, né? para gastar. Né? Você vai dar conta de tudo, você vai dar um jeito, você vai resolver. Mas com o tempo pesa. Parece que não, assim, mas pesou para mim com o tempo. Falando, nossa, mas eu não tenho números de... Faz 6 anos que eu tô nessa brincadeira, mas eu não tenho números de 4 anos atrás. E é uma pena, porque eu queria saber como é que tá crescendo, né? Sim, sim. Então, a gente aprendeu. Mas são aprendizados, né? Aprendizados, Ô, Rafa, e aí, para a gente colocar aqui no contexto, você fez mestrado, né? Fiz mestrado. E hoje você está como docente. Estou como docente. E qual é essa experiência de ser professor, de ser docente universitário? Eu fui professor muito novo, eu acho. Então, eu tinha acabado o mestrado e... Assim, na minha ideia, hoje eu tenho 31 anos. Na minha cabeça, quando eu saí para a graduação e eu fui direto para o mestrado, eu tinha com uma ideia assim, olha, meu projeto era, até os 30 anos, eu quero, por volta de entre 28, 29 e 30 anos, eu quero estar dando aula de cirurgia veterinária. É isso que eu queria. E para mim chegar até lá, eu precisava passar por alguns caminhos. Então, eu entendia que eu ia pegar disciplinas básicas, que normalmente são mais distribuídas, e você consegue entrar como docente nessas disciplinas. E aí eu vou galgando um caminho até sobrar uma vaga numa disciplina de cirurgia. E eu, com 25 anos, eu acho, abri uma vaga de cirurgia em Anguera, em Leme, e me chamaram. Eu falei, nossa, eu pensei em não aceitar, porque eu sabia que eu não estava preparado ainda. E eu escutei uma frase sua uma vez na sala de aula, que você falou assim, você tinha ido para um cargo maior, e aí eu lembro que a gente perguntou, nossa, Kika, mas por que você pegou esse cargo, né? Você falou assim, porque eu preciso crescer, se eu não pegar agora, eu não vou ter para onde ir depois, então eu preciso. E aí eu lembrei disso. As oportunidades. Eu falei, não, eu vou agarrar. Aí eu peguei essa vaga e fiquei, assim. Então, eu lembro que eu tinha muito aluno que era mais velho que eu, né? Então, já entrei com um baque. Mas aí deu certo. E foi indo, a gente vai melhorando as aulas, vai melhorando a didática, vai entendendo o que dá certo e o que não dá, o que a avaliação que dá certo, a avaliação que não dá, a avaliação que realmente avalia, que não avalia, né? Então, fazem 6 anos aí que eu tô nessa jornada de docência. Eu gosto demais. Cada vez eu tento estar mais presente na docência, né? Em cursos que eu sempre tô dando por aí, em algumas coisas nesse sentido. Muito bacana. Eu falo, né, Rafa, que quando a gente compartilha o que a gente sabe, efetivamente a gente descobre o que a gente aprende, né? Demais, então, ser professor demais. tem muito disso, né? Eu hoje não estou na sala de aula, mas sinto falta. Para mim foi um grande aprendizado também. Eu acho que aprendi muito em detalhes, né? Enquanto desenvolvimento profissional, pessoal. Então, é muito gratificante para a gente, né? Ô, Rafa, e na visão, voltando aqui, que a gente já deu uma viajada no todo aí, voltando um pouquinho para o nosso assunto de ortopedia, para a sua visão de futuro, o que você enxerga com relação à ortopedia, né? A gente tem uma área que efetivamente ela está virando uma tendência e tem chance de crescimento, ou seja, quem está na graduação e tem o desejo, né, tem como objetivo a ortopedia, pode seguir firme que vai ter oportunidade no mercado? Tem mercado ainda. Tem mercado. Muitas áreas da veterinária eu vejo que ainda tem mercado. Mas a ortopedia tem. Eu acho que o problema da ortopedia é que, às vezes, eu passei por isso. Sempre tive muita pressa de beber a água logo, sabe? Então, assim, eu acho que tem um caminho, né? Pensa em fazer uma residência em tecidos moles, né? Fortalecer os seus pilares de antisepsia, né? Asepsia no geral, esterilização, saber dominar bem tecidos moles e depois você vai para orto. Eu acho que sair direto da graduação e ir para orto, eu acho que vai faltar,
Você vai sentir que vai faltar com o passar do tempo, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fui pro mestrado e depois eu fui pro aprimoramento. Eu senti O seu que faltou. mestrado foi em qual área? Eu fiz em células-tronco voltada para ortopedia. Então, legal. era ortopedia e neurocirurgia. Então, Você fez na USP? eu fiz na USP. Então, assim, a gente desenvolvia células-tronco para aplicar em lesões ortopédicas e neurológicas. Era esse que era o foco. E foi aí que eu peguei o gosto pela ortopedia. Antes eu gostava muito de tecidos moles. E aí eu acabei pegando um gosto. Por conta disso, o professor Caju me jogou muito para esse canto. Na verdade, não tinha ninguém na equipe que queria ir para esse lado. Então, tinha eu e a Jéssica na época, que hoje é veterinária lá na Itália. E aí, ela era muito da neuro e não tinha ninguém para assumir esse papel na orto. E eu acabei indo naturalmente e peguei gosto. E aí eu fiquei... Eu acho que esse seu depoimento ele é importante porque a gente vinha falando também num outro episódio, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? E a geração que a gente está recebendo na graduação, mais ansiosa ainda. E como hoje as coisas estão muito na mídia, né? As pessoas, então, hoje olham a imagem do Rafael ou olham aqui que fala, quero ser igual, mas existe uma trajetória bem longa até ali, até a gente chegar onde chegou, né? Isso leva tempo, é construção mesmo de carreira, né? A gente está falando aqui de 8 anos, de 23 anos, não é do dia para a noite, né? Então, deixar essa dica para os estudantes que estão ainda do lado de cá, da graduação, de que o processo começa no primeiro dia de aula, né? E ele vai até... não tem fim, né? A gente tem que ir buscando e se aprimorando. Às vezes, você vai estar excelente na parte técnica, mas você vai ter que buscar alguma coisa no desenvolvimento de habilidades, seja lá de comunicação, né? Ou algo voltado mais para gestão, liderança de equipe, enfim. É constante, né? Então, é constante. E a ortopedia, eu acho que é muito isso aí. É tempo, né? É tempo de voo, né? É tempo de centro cirúrgico, para daí sim você falar, poxa, eu sou ortopedista, né? Tem que pensar, não pode deixar escapar os pilares. Os pilares são fundamentais, porque depois você vai ter que correr atrás e não vai ser legal. Então, mas tem muito mercado para ortopedia, muito mercado. Eu acho que é uma das áreas mais legais que tem na medicina veterinária. Ela é muito binária, assim, vamos dizer, né? Então, muito da nossa rotina é binário. Chegou sem andar e saiu andando, né? Está fraturada ou não está? Há lesão ou não está? Né? E o mais gostoso da orto, diferente da neuro, é que a orto é muito cirúrgica. Muito. Então, você tá na clínica da ortopedia e também tá no centro cirúrgico. Isso é muito legal. Para quem gosta de cirurgia, vale a pena. E assim, olhando o futuro, né? Você pensa no seu time, você ter ali uma rede de reabilitação junto? Nossa, uma vez ou uma isso não tem muito viés com o dia a dia de vocês? Uma vez uma residente numa faculdade falou para mim, legal, tá, mas e aí, agora? O que você vai fazer, Davi? Qual que são os próximos passos? E nossa, me pegou essa pergunta, assim, eu nunca esqueci. Eu acho que nós estamos em um nível da ortopedia que a gente oferece 95% do que dá para ser oferecido como volante. Para a gente oferecer mais, que são aqueles 5%, assim, que é a cerejinha do bolo da ortopedia, que são as cirurgias mais elitizadas, a gente precisaria ter um centro de ortopedia. E eu tô vendo esse movimento acontecer. Então, São Paulo, a gente já tem uns 3, 4 centros de ortopedia. A gente tem em Campinas, que é uma referência latino-americana a ortosuporte. Então, com o tempo, eu tô vendo algumas movimentações de pessoas que foram pro volante e chegou um momento que falou assim, não quero mais prestar esse tipo de serviço, eu quero prestar um serviço diferenciado. E aí ela regride, entre aspas, né? Ela volta e abre um centro de ortopedia. Eu acho que isso talvez seja o futuro. Legal. De ortopedia e neurologia. Muito bom. Ô, Rafa, e ainda olhando essa questão, né, de futuro, você que veio do mestrado e, obviamente, trabalhou com célula-tronco, que é algo bem bacana, você se vê voltando para a pesquisa? Você gosta disso? Você que saiu do MAIC, enfim, foi bolsista FAPESP, não é qualquer aluno que consegue isso durante a graduação, né? Você se vê se dedicando à pesquisa no futuro? Não sei, não sei. Eu acho que não. Se encantou mesmo pela rotina agora. Né? Eu gosto mais de pôr a mão na massa, assim. A rotina de pesquisa dentro da universidade é muito difícil, assim. Você demora para ver resultado, e às vezes você não vê resultado no final.
Então, eu não sei, assim, eu acho que não é muito a minha praia. Eu faria, eu penso em fazer um doutorado, mas mais pra frente, assim, quando eu estiver operando menos, não precisar mais tanto trabalhar, talvez estar encaminhando para uma aposentadoria e fazer por um hobby, assim, sobre um tema que eu gosto, é um tema que me acompanhou ao decorrer da minha carreira. Aí sim, aí talvez nesse caso... Por gostar da pesquisa, Por gostar né? da pesquisa, por não fazer... não por depender da Isso. pesquisa, né? E agora mais maduros. Aham. Porque quando a gente sai da graduação, é muito proposto pra gente o que a gente vai fazer. Agora não, agora é eu chegar com uma ideia. Na verdade, assim, né? Eu tenho esse projeto aqui. É esse, Isso. você topa executar esse projeto, né? Eu O tenho mestrado essa dor, assim, né? eu vejo essa dor na rua. Aham. Tem como a universidade ajudar a resolver esse problema que tá na rua? Eu costumo falar que a gente é veterinário de rua, né? Que tá fora, não tá dentro da clínica. Então eu tenho essa dor. Vamos tentar achar uma solução para ela? Eu acho que aí sim, aí eu acho que valeria a pena. Ah, bacana. Ô, Rafa, a gente está caminhando aqui pro nosso final, né, do programa. Para a gente fechar aqui, se você pudesse trazer uma definição, né, da sua trajetória numa frase ou numa palavra, o que você deixaria de mensagem? Eu diria, se você está na medicina veterinária, começou agora, confie no processo. Você sabe o que precisa ser feito. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe qual é o caminho e qual é a trajetória. Confie no processo. A medicina veterinária sempre me deu tudo o que eu quis. Sempre, desde a graduação. Me deu carro, me deu casa, me deu uma família, me deu valorização como profissional. Me dá muito prazer em exercer a medicina veterinária. Ela mudou a minha vida. Só que ela sempre foi prioridade para mim. Então, ela é como se fosse uma esposa, assim. Ela é super fiel, ela vai dar tudo o que você quer, ela é maravilhosa. Mas não pisa na bola. Não deixa ela como segunda opção na sua vida. Dedica a ela, porque ela vai devolver tudo o que você está dando para ela em dobro. Isso eu prometo, é uma promessa que eu faço sempre para os meus alunos. Deu certo comigo, deu certo com muita gente e vai dar certo com essas pessoas. Mas tem que seguir o caminho, não tem jeito. Bacana, a gente tem que valorizar, né? E, obviamente, se preocupar com a nossa imagem, nosso nome, né? E isso está correlato ali com a medicina veterinária, né? Você não tem como separar o Rafael, pessoa física, do Rafael PJ, né? As pessoas falavam muito disso antigamente, hoje não existe mais isso. É uma pessoa só, né? Aonde você vai, a sua imagem, ela está construída e ela vai te projetar ou ela vai te colocar para baixo, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente se preocupar com esses detalhes ao longo da carreira para a gente manter ali uma constância com relação à nossa imagem e aquilo que a gente está entregando para a sociedade, né? E, obviamente, aquilo que está voltando para a gente, né? Então, isso é muito importante. Ô, Rafa, e aonde que as pessoas conseguem te achar ou acompanhar o seu trabalho? O Rafael, ele oferece estágio pela empresa dele? Como é que funciona isso com vocês? Nós oferecemos estágio, a gente tem estagiário praticamente todos os meses, assim, com a gente. O estagiário, muita gente vem pedir estágio e acaba convertendo pouco até, pelo número de pessoas que pedem. Então, por quê? A pessoa precisa se mudar para Rio Claro naquele mês. Então, ela precisa ficar lá, porque lá é o ponto de saída, lá é onde tudo acontece, lá é onde a gente sai para cirurgias do dia a dia. Então, a pessoa só precisa estar disposta a se mudar para lá, que hoje é difícil isso. Na minha época, era normal a gente Muito se mudar para estágio. né? Hoje as pessoas não aceitam morar um mês fora, às vezes, para fazer um estágio. E a rotina é essa. Não tem hora... Tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Isso precisa ficar muito claro também. Então, não é horário comercial. A gente... Às vezes, a pessoa vai andar comigo, vai andar com a Bárbara, vai andar com a Marcela. E a gente sempre pega estagiário, sim. Tem que gostar de cirurgia e, pelo menos, ter cursado a disciplina de técnica cirúrgica. Porque a gente não consegue muito tempo para ensinar paramentação, instrumentação. Então, pelo menos essa disciplina tem que ter cursado. E no caso do estágio com vocês, eu acho que um ponto importante é deixar claro, né, para quem tem interesse, não tem nada vinculado à questão só de estágio obrigatório. Não. A maioria é estágio obrigatório que a gente pega. Tá. Acaba sendo a maioria. Porque a pessoa já usa... já vou ter que me mudar para lá, ficar muito tempo. E, na verdade, a gente tem uma coisa curiosa. Mais da metade dos nossos estagiários acabam um período de estágio e continuam o estágio com a gente. Voluntário. Acabei o estágio e vou continuar. Teve uma menina que a gente teve que falar, menina, segue tua vida, vai trabalhar, você já se formou. Já deu. Porque a pessoa fica, né? Porque é muito aprendizado, vê muita coisa diferente. Então, isso que é o legal do estágio. Quem quiser, né, saber mais de estágios, pode me mandar uma mensagem no Instagram, vet.rafaelcaram, ou me procurar no site, que tem as meninas, tem a rede social de todo mundo lá, que é rafaelcaram.com.br. Ô, Rafa, e só para as pessoas entenderem, né? A gente está falando aqui de volante desde o início. Você comentou comigo antes de a gente começar a gravação o raio de atuação de vocês, né? Da empresa de vocês, de onde a onde vocês estão atuando. A gente se limitou um pouco geograficamente por conta de não estar dando conta da demanda.
Então, a gente tem pego desde Indaiatuba, na região de Campinas ali. Então, a gente vai até Indaiatuba, é o nosso limite. E a gente sobe mais ou menos na rodovia Anguera, indo até Poços de Calda. Então, basicamente, tendo Rio Claro como cidade central, a gente se desloca no máximo até 2 horas. Tá? Então, mais que 2 horas, começa a ficar muito difícil. Muito difícil. E, em média, nessa agenda, vocês fazem quantas cirurgias por dia, cada cirurgião? Nós temos uma média total da empresa de 2,8 cirurgias dia. Nós não trabalhamos de domingo e não trabalhamos de final de semana. Muito difícil. A gente evita trabalhar de sábado e domingo, né? Então, são quase 3 cirurgias acontecendo por dia, todos os dias. Aí são divididas, né? Ortopedias, neurologias e cirurgias de tecidos moles. Bacana. E consultas no meio aí. Tem as consultas clínicas, né? São 1,3 consultas dia, mais ou menos. Tá. Bom, Rafa, eu acho que falamos de tudo um pouco. Queria muito agradecer você pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar vindo até São João, né? A gente grava em São João da Boa Vista, então o Rafael veio de Rio Claro hoje e volta para dar aula em Araras. Então, é uma logística aí que você encaixou na sua agenda. Então, muito obrigada, Rafa, pelo reencontro e por compartilhar uma história tão bacana. O Rafael já fez outros vídeos para a gente aqui, enfim, sobre o curso, e hoje volta para contar um pouquinho da trajetória. Então, fico super grata, Rafa. Obrigado mesmo, viu? Imagina, é um prazer sempre estar aqui fazendo parte de qualquer coisa que seja da Unifiob. Foi minha casa, voltou a ser minha casa, e eu tenho um carinho muito grande por aqui, você sabe disso. Com certeza, Rafa. E pessoal, o Rafa atende no centro veterinário, hoje ele é um dos ortopedistas que atua como especialista para a gente lá. Com certeza contribui para os aprimorandos, para os estudantes, enfim, está entregando valor aí para o nosso dia a dia no centro veterinário. Bom, se você curtiu esse episódio, compartilhe. Né? O Agro em Foco, ele parte da premissa que conteúdo de relevância é uma das maneiras que a gente tem de se conectar com as pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, aprende, mais a gente amplia a nossa visão de futuro. Então, vamos juntos nessa, espalhar essa história e até o próximo episódio.